Pai, nós estamos, Senhor Pai, diante de Ti, sabemos, Senhor Deus, que todos nós podemos ouvir, Senhor Pai, fomos dotados por Ti para as ondas sonoras, Senhor Deus, serem codificadas, Senhor Deus, pelos nossos ouvidos, Senhor Deus, somos capazes de entender o significado das palavras, Senhor Deus, racionalmente, mas sabemos que nada disso, Senhor Pai, faz um homem realmente se alimentar do Teu Filho. E, Senhor Pai, essas verdades se transformarem, Senhor Deus, em afeições santas que se voltam para Ti, Senhor Pai. Nós sabemos que essa é a obra do Teu Espírito, Senhor Deus. Homens que ouvem a mesma coisa, Senhor Pai, ó Deus, ouvem a Tua palavra, ó Deus, uns estão mortos, outros estão vivos. Sabemos, Senhor Pai, quantos homens ouviram Teu Filho mesmo andando neste mundo, mesmo um daqueles mais próximos, e nunca, Senhor Pai, foram tocados, transformados, e seus corações nunca foram, Senhor Pai, incendiados em afetos santos por Ti, Senhor Deus, por Tua igreja. Pai, que essa não seja a realidade de nenhum de nós aqui nesta manhã, que o Teu Espírito, Senhor Pai, faça, Senhor Deus, que os mortos vivam, os que estão vivos sejam alimentados, Senhor Pai, e transborde, Senhor Deus, da Tua plenitude em nossos corações, a beleza do Teu Filho. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Jesus não mencionou a igreja muitas vezes, não é? Apenas duas. Uma das primeiras menções sobre igreja no Novo Testamento vem dos lábios de Jesus, está em Mateus 18, e é óbvio que a menção que ele faz não combina com o que algumas pessoas hoje no nosso mundo tão cada vez mais, o homem sempre foi assim, né? Focado em si mesmo, quer dizer ser igreja. Então, uma das primeiras menções sobre a igreja no Novo Testamento vem dos lábios dele em Mateus 18, e a sua primeira mensagem sobre a igreja é como lidar com o pecado na assembleia. Igreja é o ajuntamento dos santos, a palavra quer dizer isso, né? Assembleia, o ajuntamento. E hoje é óbvio que algumas pessoas dizem que elas são a igreja. Não, nós somos um cristão, se somos de fato chamados, regenerados, nós não somos a igreja, não é? Nós sozinhos, não é? Como um galho falando que é a árvore, não é? Ou que pode existir por si mesmo, sem o resto. Então, assim como suas palavras de despedida para as igrejas em Apocalipse, já no fim do Novo Testamento, em Apocalipse 2 e 3, as instruções de Cristo para a igreja estão totalmente relacionadas com a santidade e a saúde espiritual da própria igreja. E ele não, ao contrário do que muitos tentam fazer parecer ser verdade, para que a igreja se torne, entre aspas, relevante para o mundo e para a cultura, não é? Jesus não emitiu nenhum manifesto instruindo o seu povo a envolver-se em resgatar a cultura secular. Jesus não apresentou nenhuma estratégia para avaliar e abordar as necessidades sentidas da comunidade. Quais são as necessidades? Nós temos que avaliar as necessidades da comunidade. Ou ele não apresentou nenhuma estratégia de acabar com a desigualdade cultural, ou reduzir a taxa de pobreza. Ele não apresentou um plano para maximizar a influência política ou moral da igreja no mundo, no Império Romano. Jesus não enfatizou a necessidade de tolerância, de validação, de espaços espirituais seguros, não é? Ou qualquer um dos outros pontos de discussão evangélico atualmente colocados ali na frente e que estão em moda em nossos dias. Em vez disso, a preocupação de Jesus era pela pureza da igreja. E ele queria que seu povo soubesse como confrontar e como lidar com o pecado. Óbvio, algo totalmente
fora, né, da agenda da nossa cultura. E ele diz assim em Mateus 18, então ele vai, como eu disse, ele diretamente menciona 2 vezes a igreja, e aqui está a menção: se o seu irmão pecar contra ti, vá a sós com ele e mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, ou seja, aquela pessoa mais as testemunhas lá, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão e o publicano, ou seja, tire ele da comunhão da igreja. Quem está falando isso é Cristo. Esse mandamento inequívoco, não é, para confrontar o pecado na igreja é simplesmente um contrassenso para a igreja atual, moderna e contemporânea. Primeiro, que fica evidente, não é? Se ele não ouvir a pessoa com os 2 ou 3 testemunhos que ele levou, depois de ter confrontado sozinho, então leve para a igreja. Sabe como é absurdo você dizer eu sou a igreja, não é? Leve para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, então a igreja deve exercer a disciplina. É o que Jesus está dizendo, de maneira inequívoca. Muitos pensam: quem sou eu para dizer a outra pessoa como viver? Essa é a nossa época, né? Por que devemos expor o pecado das pessoas ou excluí-las da igreja, excluí-las da comunhão da igreja? Não devemos apenas amar e deixar o Espírito fazer o seu trabalho, assim, inacreditavelmente, não é? Já que o texto que nós acabamos de ler é claríssimo, direto, e não há margem nenhuma aqui para você fugir da realidade. A igreja dos nossos dias ignora orgulhosamente o pecado em seu meio em nome da tolerância, que é uma palavra da moda, da unidade e do amor, segundo certamente não a Bíblia define. Então, provando apenas que não tem uma verdadeira compreensão do significado e do ensinamento bíblico a respeito da unidade e do amor, já que quem está falando para fazer isso aqui é Jesus, não é? Deixando claro esse ajuntamento do povo de Deus local aqui. Então, surpreendentemente, ignorar o pecado e praticar a tolerância tornou-se uma estratégia básica de crescimento da igreja, para as pessoas se sentirem bem na igreja, e para as pessoas não verem seus pecados como pecado na igreja. Isso desafia diretamente as ordens de Cristo. Jesus não está dando uma sugestão aqui, ele está falando diretamente como se age na sua igreja, não é? O apóstolo Paulo, ele repreendeu severamente os coríntios por essa mesma atitude em 1 Coríntios 5. Um homem da congregação estava se entregando abertamente ao pecado incestuoso, tão notório, Paulo diz, que até os gentios da comunidade, até as pessoas que não eram cristãs, estavam chocadas. Imoralidade, a ponto de alguém de vocês, diz Paulo, possuir a mulher do seu pai. Alguém estava tendo caso com a mulher do pai, 1 Coríntios 5:1, não é? E em vez da igreja disciplinar e excluir, não é, aquela pessoa, eles se gabavam da sua tolerância em Corinto, como se fosse uma atitude honrada permitir que tal pessoa mantivesse comunhão com a comunidade, com a igreja. Então Paulo disse a eles: e vocês estão orgulhosos? Vocês acham que estão fazendo realmente algo? Vocês acham que vocês são tolerantes, que vocês são pessoas cheias de amor? Não deviam, porém, estar, Paulo diz, cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que faz isso? O orgulho de vocês é terrível, não é bom. Vocês são orgulhosos como se fossem pessoas amorosas, tolerantes. Vocês não sabem, Paulo diz, que um pouco de fermento faz toda a massa fermentada. 1 Coríntios 5, 2 e 6. Não só, Paulo diz, o testemunho da igreja inteira está abalado em Corinto pelo pecado aberto desse homem,
mas o próprio pecado vai crescer na igreja como um fermento. Paulo diz: vocês não sabem que isso não vai ficar assim? Se a igreja, em vez de ser zelosa pelo nome de Cristo, ela não é, vocês não veem que esse pecado vai se multiplicar e multiplicar? Vocês não veem que o pecado é como um fermento? Tal maldade, quando tolerada, se espalha e envenena toda a igreja, toda a comunidade. É por isso que Jesus tinha falado aquilo lá em Mateus, não é? Vá lá, converse com a pessoa, vá lá, leve testemunhas. Se não ouvir, fale com a igreja. Se não ouvir a igreja, considere é o que Paulo está dizendo aqui para eles. Os efeitos desse princípio já estavam claramente evidentes na comunidade de Corinto, e as instruções do apóstolo Paulo foram diretas e urgentes. Ele diz: vocês não devem associar-se com qualquer um que, dizendo seu irmão, seja imoral, avarento, agarrado ao dinheiro, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Isso é tão diferente dos nossos dias, não é? Expulsem esse perverso do meio de vocês. 1 Coríntios 5, 11, 13b. O pecado se espalha como um fermento, mas a pureza e a santidade não. Esse é uma das características do mundo caído em que nós vivemos, não é? A santidade deve ser diligentemente cultivada, continuamente, diariamente. A igreja precisa diariamente, continuamente ouvir o evangelho, ser lavada pela água, pela palavra. A santidade não cresce como um fermento na massa, não acontece assim. Então, há muitos da igreja hoje que parecem estar trabalhando sobre uma noção bizarra de que a quantidade aceitável de pecado na igreja é uma estratégia evangelística. Criarmos ambientes seguros onde as pessoas se sintam, o pecador se sinta à vontade para viver uma vida que desonra a Deus, e não o oposto, não é? Um lugar para pecadores, para os maiores pecadores, que são chamados eficazmente pelo Espírito, são transformados e amam a Cristo. De tal maneira hoje que tem tudo sido redefinido. Nós vivemos numa cultura, como a cultura do primeiro século, que a imoralidade sexual ela é legislada pelos supremos, né? Pelas leis. E a igreja cada vez mais hoje, não é nosso assunto aqui hoje, mas cada vez mais as pessoas, como não podem abraçar diretamente, elas começam a dizer: olha, se você só tiver desejos pecaminosos que te controlam, que te definem, não é? Mas você não praticar, já isso está bom. É óbvio que isso é contrário a todo o ensino bíblico sobre o pecado, mas essa é a estratégia. Cada vez as pessoas se sentirem melhor e mais à vontade com os seus pecados, então eles fingem que a visão da injustiça e de corrupção do Senhor é tão casual quanto a nossa. Ou seja, começamos a fingir que a visão de Cristo, de Deus, sobre o pecado é tão casual quanto a nossa. Os crentes devem defender a pureza da igreja acima de todas as outras preocupações, independente de como isso possa ofender a observação dos pecadores não convertidos. Paulo diz: o meu propósito é apresentar vocês como uma virgem pura ao Senhor Jesus, uma noiva assim. Então em Efésios 5, 25, 27, Paulo descreve o amor do Senhor por sua igreja. E o que é amar para Deus? Amar a igreja para Cristo. É óbvio que você vê isso que Jesus falou em Mateus 18, o que Paulo está falando em 1 Coríntios. Vocês não vão expulsar esse homem da comunhão, não é? Esse perverso. Ele diz, as pessoas dizem: mas o amor, né, a tolerância. Jesus manifesta o seu amor como? Ele diz que Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tornando-a, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra,
e apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer coisa semelhança, mas santa e inculpável. O amor de Cristo não foi assim, olha, amor, vocês ficam sujos. Não, Ele amou a igreja e se entregou para santificá-la, para torná-la pura. Nossas prioridades para a igreja precisam refletir as prioridades de Cristo. Qual a prioridade dele para a igreja? Não é a tolerância, não é a aceitação do mundo. A prioridade dele para a igreja é torná-la santa, pura. É por isso que ele derramou o seu sangue. Isso mostra o seu amor, não é? Nós precisamos valorizar aquilo que ele valoriza acima de tudo, e a razão pela qual ele se entregou. Então, considere as maneiras pelas quais negligenciar e ignorar o pecado restringe o trabalho do povo de Deus. Ele chamou a igreja para ser aqueles que manifestam a mente do céu na terra, a mente de Deus. Mas ele já disse que a mente do homem natural é inimizade contra esse Deus. A igreja é o lugar onde Deus deve ser honrado e glorificado. Ele não é glorificado nesse mundo, onde a justiça é exaltada e a santidade é buscada. De fato, o povo de Deus é chamado a refletir sua santidade para testemunhar a um mundo impenitente, em Mateus 5,16. No entanto, não há como agir assim se nós se toleramos o pecado em nosso meio e até o incentivamos. Paulo diz: isso não só é destrutivo e oposto do amor, como um fermento, isso leveda toda a massa. Apesar das nítidas instruções das Escrituras, muitas igrejas, a igreja da nossa geração que assume a sã doutrina, deixam de declarar e proteger a santidade, e às vezes, muitas vezes, separam uma doutrina sozinha para justificar uma vida que não tem nenhuma relação com uma transformação, para dizer: não, mas essa pessoa foi justificada, e eles ficam só com essa doutrina, jogando todo o evangelho fora, não é? Então a carta de Cristo para a igreja em Tiatira ilustra as consequências fatais de não preservar a pureza da igreja de Deus. Tiatira é a menor das cidades mencionadas em Apocalipse 2 e 3. Ficava a 65 quilômetros a sudeste de Pérgamo, e ela estava ao longo dessa estrada principal que ia do norte ao sul, na região, né, da Ásia Menor. Embora estivesse em um vale, não é, fluvial plano e sem fortificações naturais, não é, sem montes, montanhas que ajudem, embora seja assim, ela foi fundada como uma guarnição militar só para proteger Pérgamo, assim que a cidade surge. Então o plano era que qualquer ataque direcionado a Pérgamo fosse retardado pelos soldados em Tiatira. Era uma guarnição que seria a primeira defesa, né, da cidade de Pérgamo, ganhando assim tempo para que Pérgamo sempre pudesse se preparar para a batalha, enquanto essa guarnição avançada em Tiatira daria sempre o primeiro combate quando Pérgamo fosse atacada, não é? Então, como capital da região, Pérgamo certamente seria o alvo de forças invasoras contínuas, não é? E Tiatira era apenas um muro, era apenas um sistema de proteção inicial no caminho para retardar sempre o inimigo antes de chegar a Pérgamo. Portanto, Tiatira foi várias vezes destruída, porque ela foi crescendo como uma cidade, mas ela foi feita para ser o primeiro choque em qualquer guerra para proteger Pérgamo. Então ela foi destruída e reconstruída várias vezes ao longo da história. Nós podemos tomar conhecimento dos detalhes das suas invasões nos poucos casos em que a cidade é citada pela literatura antiga. Mas isso mudou para Tiatira depois que ela se tornou possessão romana, não é? Porque a paz, né, a Pax Romana, ofereceu a todo o império muitos, né, séculos sem essas invasões, sem esses ataques
contínuos. E isso fez com que, com a sua localização ao longo do importante rota comercial, ligando Pérgamo, Laodiceia, Esmirna, transformou Tiatira numa cidade rica, uma cidade próspera para o comércio. Não é? Isso mudou aquela cidade que foi destruída e reconstruída tantas vezes porque era só o primeiro o posto avançado para proteger Pérgamo. Então a cidade passou a se especializar em tecidos tingidos, não é? Que eram caros e utilizando principalmente um corante púrpura, que era o máximo, não é? Era coisa da realeza, dos que tinham mais dinheiro. E isso eles conseguiram envolvendo uma combinação de raízes e mariscos para conseguir a cor, aquela cor. E ficou sendo assim atrativo para todo tipo de artesanato, a indústria têxtil da época. E os historiadores dizem que a cidade ainda estava em ascensão quando João estava na ilha de Patmos. Hoje ela é a cidade turca de Akhisar, não é? Ainda está lá hoje. Então, ao contrário das outras cidades da Ásia Menor, Tiatira nunca se transformou num grande centro religioso, como várias dessas cidades para as quais João está mandando igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, né, pelas viagens missionárias dele. Então ela nunca teve uma acrópole, né? E a divindade principal da cidade era Apolo, deus grego do sol, embora a religião não fosse a característica mais importante. No mundo antigo, muitas cidades estavam totalmente em torno, não é, da vida religiosa de uma maneira muito mais intensa, não é? Em vez disso, Tiatira era dominada por corporações comerciais, já que a cidade se tornou o foco disso, semelhante àquilo que a gente chamou de sindicatos. Então, os vários sindicatos tinham lá o seu lugar, né, principal. Então, havia associações de tintureiros, curtidores, artesãos de bronze, padeiros e para todos os outros negócios que operavam na cidade e atingia as outras cidades. Então, você encontrar um emprego ou você participar do negócio naqueles dias era impossível se você não fizesse parte de uma associação comercial dessa, não é? E cada uma delas se submetia a uma divindade patronal naquele mundo pagão e celebravam festas e rituais focados para o Deus que era o Deus daquele sindicato, não é? Naturalmente esses eventos incluíam o quê? Comida sacrificada a ídolos e imoralidade sexual, criando um dilema significativo se você era cristão e desejava manter tanto a pureza quanto o seu sustento. Você teria que participar de um daqueles sindicatos para trabalhar ou para ter um negócio, mas participar daqueles sindicatos te levaria, ou você teria que participar dessa parte religiosa, ou então é óbvio que seu sustento seria muito difícil naqueles dias. Então, mesmo que a cidade em si fosse relativamente secular e não religiosa como tantas outras, o desvio do paganismo ainda conseguiu infectar e poluir a cultura de tal maneira que o teu comprometimento com Deus traria para você grandes dificuldades comerciais, de sustento, de emprego. Então as Escrituras não nos dizem quando a igreja de Tiatira foi fundada, mas é apontado para durante o ministério de Paulo em Éfeso, quando a Bíblia diz que a partir de Éfeso toda a província romana da Ásia foi evangelizada, né, em Atos 19:10. Ou a única outra hipótese é que isso aconteceu a partir do ministério do apóstolo Paulo em Filipos, né? Porque no livro de Atos, Lucas informa assim, em Atos 16:14: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido púrpura, que era uma especialidade, né, de Tiatira, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender
a mensagem do apóstolo Paulo, Atos 16, 14. Lídia e sua família foram os primeiros crentes europeus. Os primeiros cristãos na Europa eram da cidade de Tiatira, não é? Apesar de ela estar naquele instante em Filipos. E a gente sabe que começou na casa de Lídia, a igreja em Filipos, não é? Mas que ela era de Tiatira. Então é possível que ela ou alguns dos seus parentes tenham retornado a Tiatira e ajudado a estabelecer a igreja lá. De qualquer maneira, de uma maneira ou de outra, é o ministério do apóstolo Paulo ali que levou o evangelho. E não importa como a igreja em Tiatira tenha começado, a gente pode notar claramente que pela carta de Cristo aqui em Apocalipse, que seus membros não permaneceram fiéis à verdade, nem seguiram suas instruções para manter a igreja pura. Isso é engraçado. Cada uma dessas igrejas foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, Corinto, como nós estávamos mencionando, várias delas se desviaram do evangelho. Imagine quando uma igreja já nasce sem a pureza do evangelho. Essas igrejas nasceram sob a pregação do apóstolo Paulo e rapidamente o evangelho foi sendo diluído, e isso nos mostra como aqui nós estávamos dizendo. Paulo disse que o pecado ele cresce como um fermento, mas a santidade não é? A saúde flui dos meios que Deus estabelece, do poder do Espírito sobre a operação desses meios em nossas vidas. Então, de fato, aquela congregação estava convidando, é o que a Bíblia diz, a ira e o julgamento de Deus devido ao seu comportamento corrupto. Aquela igreja era exatamente o oposto do que Jesus disse em Mateus 18 e do que Paulo estava dizendo em 1 Coríntios 5. Então a carta do Senhor para Tiatira marca uma mudança de linguagem no tom da sua correspondência. Até aqui 3 igrejas vieram antes dessa. No primeiro grupo, as cartas de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, as igrejas elas permaneciam fiéis na fé e não cederam aos ataques do pecado. Elas tinham um problema. Por exemplo, a igreja de Éfeso foi caracterizada pela lealdade a Cristo e pelo ensino sadio, mas faltava a eles o quê? O primeiro amor. Faltava a eles afetos santos por Cristo. Não é? O primeiro amor não é que eles não faziam. A vida da igreja o que faltava era um coração capturado pela beleza de Cristo, com alegria indizível em Cristo, que fazia. Eles continuavam fazendo tudo certo, mas Jesus vê muito mais do que o que uma igreja correta, que está pregando corretamente, tem os seus afetos focados nele. Não é? E a alegria de Esmirna ao Senhor foi a lealdade, né, de Esmirna e o seu apego a Cristo foi testada pelo fogo, mas eles perseveraram fielmente. E mesmo para a complacente igreja de Pérgamo, que já está numa decadência, o Senhor tem algum elogio, né, aos membros que se apegaram ao seu nome. Há um número maior de pessoas naquela igreja que se apegaram ao seu nome. Porém, isso não ocorre com a igreja em Tiatira, nem com as seguintes, Sardes e Laodiceia. Nessas cidades a situação era muito pior. Você viu que havia problemas, mas aqui era muito pior. Não se tratava mais de uma minoria de crentes que estavam sem um comprometimento com Cristo e comprometidos com o pecado. Essas igrejas foram dominadas pelas influências satânicas do falso ensino e da imoralidade da sua cultura, e as cartas para elas indicam a ira do Senhor sobre sua impureza. Exatamente aquilo que hoje nós vemos como... Hoje é descrito como uma qualidade, não é? A tolerância, o lugar seguro para o pecado, não é? Então note-se esse reflexo desde o início da carta a Tiatira, quando o Senhor se identifica como Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Apocalipse 2:18. Em cada carta, João, quando começa Apocalipse, ele descreve uma visão de Cristo. Em cada carta ele utiliza aquelas imagens, uma daquelas imagens para apontar para Cristo. Para Éfeso, ele enfatiza a autoridade e o cuidado dele com a igreja. Apocalipse 2:1. Para Esmirna, ele lembrou eles da sua natureza eterna,
seu sacrifício em favor deles e as glórias que esperavam a igreja no céu. Apocalipse 2:8. E ao trazer uma firme repreensão a Pérgamo, ele identificou o poder da sua palavra e as consequências que viriam caso eles não se arrependessem, né? A espada que sai, em Apocalipse 2:12. E a forma como ele descreve para Tiatira também prefigura sua mensagem para a igreja. Sempre a maneira que João pegou daquela primeira visão para mostrar, para apresentar Jesus à igreja, prefigurava aquilo que a igreja estava experimentando. Aqui ele é caracterizado com olhos como chama de fogo, que significam o quê? Sua perfeita onisciência. Não é? É que ele vê tudo. Não havia nada acontecendo na igreja em Tiatira que ele não soubesse. Não havia nada escondido, nenhum pecado secreto que escapasse da sua percepção. Ele tem olhos como de fogo, é isso que João está dizendo, e o que a Bíblia também mostra em Mateus 10:26. Era apenas um lembrete de que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, mas tudo está descoberto e exposto diante daquele ao qual nós devemos prestar contas, como está em Hebreus 4:13. Nada pode ser escondido dos seus olhos. Ele tem olhos como chamas de fogo, penetrante, junto com seu olhar penetrante, semelhante, que chama de fogo era tudo que eles poderiam dizer. A gente diria que ele tinha olhos como de laser, né? que penetra. E junto com esse olhar laser, Cristo descreve seus pés como bronze polido, uma representação da sua autoridade e julgamento na igreja. Essa imagem vai surgir novamente no Apocalipse, quando João descreve a ira do Senhor derramada contra o mundo impenitente. E ele diz que Cristo vai pisar o lagar do vinho da ira furiosa de Deus Todo-Poderoso, em Apocalipse 19, verso 15. É que os pés dele brilham como bronze reluzente enquanto ele pisoteia a impureza infecciosa na igreja. E há uma diferença notável na terminologia da visão original de João, porque, como eu disse, ele para cada igreja pega uma característica daquela visão original que ele teve lá no início. Ele teve uma visão de Cristo. Ele escreve que viu alguém semelhante ao Filho do Homem, no 1:13, enfatizando não apenas a humanidade de Cristo, mas também a sua compaixão para com o seu povo. Reflete a sua obra de intercessão por nós como nosso representante e sua compreensão como Filho do Homem das nossas fraquezas, nossas lutas, nossas aflições. Mas em Apocalipse 2:18, Cristo se refere a si mesmo como Filho de Deus. É uma afirmação da sua divindade e com ela da sua transcendência, da sua santidade e do seu julgamento. O Salvador se tornou juiz, o intercessor se tornou o executor, e a ira divina está prestes a cair sobre essa congregação idólatra e imoral. E isso não é reconfortante ou simpático, é ameaçador e aterrador. Nós achamos sempre que a igreja, ou que Cristo com a igreja será simpático e reconfortante. Hoje, quanto mais alguém não tem nenhum compromisso com Deus, mais ela quer receber só conforto, não é? E essa é uma carta que nenhuma igreja quer receber. No entanto, como todas as igrejas, Tiatira abriga um amálgama de crentes verdadeiros e crentes falsos. Sempre haverá isso. O que acontece é que nas 3 primeiras igrejas há uma maioria de cristãos verdadeiros, mas isso vai mudando, não é? Assim como Pérgamo, os crentes eram culpados de tolerar os falsos crentes e sua influência corruptora no meio deles, não é, com falso ensino. Porém, ao contrário de Pérgamo, os falsos crentes e idólatras eram a maioria e dominavam a igreja de Tiatira. Dominavam, o fermento tinha crescido, não é, e levedado. Os cristãos verdadeiros eram uma minoria escassa ali. Para aqueles poucos fiéis, o Senhor escreve assim, no versículo 19: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio.
Então, assim como os olhos, isso é maravilhoso. Os olhos penetrantes de Jesus como fogo, né, como chamas de fogo, laser, viram o pecado na maioria das pessoas que compunham essa igreja. Ele está dizendo, mas meus olhos também veem, não veem só isso, não é? Isso é consolador. Eu conheço suas obras, o seu amor, a sua fé. Quer dizer, o que é verdadeiro, ele também vê. Não é porque aquela igreja, em sua maioria, estava afastada da verdade, que ele não conseguia ver entre eles aquele remanescente que tinha um coração para ele, um coração para a verdade. Assim como os olhos penetrantes dele viram o pecado da igreja, ele assegura aos crentes de Tiatira que ele também vê sua fidelidade, ele também vê o seu amor, ele também vê as afeições produzidas pelo Espírito Santo no coração dos cristãos verdadeiros naquela igreja. Especificamente ele aponta para seu amor, fé, serviço e perseverança. Não há menção de solidez da sua doutrina, como a gente viu em algumas igrejas anteriores. Nós não sabemos quão sábios teologicamente e perspicazes eles eram, em que nível eles estavam assim. É possível que ainda fossem jovens cristãos, não na idade, e ainda tinha imaturidades na sua fé, mas eles eram fortes na área em que Éfeso era fraca. Eles amavam a Deus e serviam, e esse amor tinha crescido. Eles tinham mais agora do que tinham antes. Você vê que é o contrário do que aconteceu em Éfeso, essa pequena minoria aqui em Tiatira. E Cristo elogia então sua fé e perseverança, observando que esses traços piedosos estavam crescendo. O amor estava crescendo nesses poucos remanescentes ali. A fé estava crescendo mais do que no princípio. Em vez de estar diminuindo, isso estava crescendo. Então, apesar da igreja de Tiatira ser considerada uma fossa imoral, havia ali alguns crentes preciosos que permaneciam fiéis a Cristo. Em uma situação como essa, não há maior conforto de saber que Deus vê seus atos e os aprova, e se deleita neles, porque eles tinham tudo naquela igreja para não viver uma vida que exaltava a Cristo. Então, deixando para trás essa breve palavra de elogio, o Senhor lança uma repreensão mordaz para a igreja de Tiatira. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezebel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Eu disse, por exemplo, que você não podia participar de nenhuma associação comercial se você não participasse daqueles momentos de oferecer culto àqueles deuses, e isso envolvia a imoralidade. É muito fácil pensar que alguém diria: como é que as pessoas vão sobreviver? Elas precisam fazer parte e dar um jeito, como é tão comum. Então, apesar da ênfase indevida que nos últimos anos o mundo deu à palavra, em nenhum lugar da Escritura a igreja é chamada para ser tolerante. Não existe nenhum texto na Bíblia em que diz que a igreja deve ser tolerante para com o pecado. Isso simplesmente não existe, apesar de ser uma ênfase da nossa geração. Pelo contrário, se há uma ordem nesse sentido, é exatamente o oposto. A igreja deveria ser conhecida pela sua intolerância para com tudo aquilo que desonra Cristo. Então, Deus exige que a igreja não tolere o falso ensino, que ela seja intolerante com o falso ensino, com aquilo que não é o evangelho, com o humanismo secular travestido de palavras evangélicas, não é? Que ela seja intolerante, que ela não tolere a imoralidade, em vez de inventar que se você é consumido por desejos imorais e não os pratica, que está tudo bem, não é? A igreja não pode tolerar o pecado, não é? Então, o mundanismo, ele faz a santidade parecer estranha, não é? E o pecado normal, não é? Então é comum você falar ou ouvir cristãos falando: eu não faço isso, mas eu acho normal. Então, é isso que dominava essa igreja. Tiatira estava falhando fatalmente nesse aspecto. O Senhor diz: você tolera Jezebel, aquela mulher que se diz profetiza. Então, a congregação em Tiatira havia sucumbido a um ensino, não é? E
havia uma mulher que ensinava, não de uma maneira autoritária na igreja, o que contraria o princípio claro estabelecido pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2. E Jezabel de Tiatira era uma mulher imoral e idólatra, ou seja, o ensino dela fazia as pessoas relativizarem a imoralidade e idolatria daquela cidade, para você poder conviver e viver bem em Tiatira. Então a Jezabel de Tiatira era uma mulher imoral e idólatra, e Cristo observa que ela se diz profetiza, mas não é, significando que ela alegava que suas heresias profanas eram de Deus. Ou seja, ela alegava que o que ela estava ensinando vinha de Deus. Ela dava um jeito, como é comum hoje também, de um ensino que é meramente do mundo, ou você está expressando a mente do mundo sobre a alma humana, mas você finge que aquilo vem da Bíblia. Você não diz claramente que aquela é a visão de um homem ateu. Você diz que você dá um jeito de travestir aquilo com... E era o que ela estava fazendo. As Escrituras não nos dizem quem era essa mulher, que se refere a ela como Jezabel, mas esse certamente não era o seu nome verdadeiro. Jezabel original, e é isso que a Bíblia quer nos levar, era uma personagem do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe, e era tão má e destrutiva que as Escrituras apontam para o seu casamento como o ápice da maldade de Acabe. Ou seja, o ápice da maldade de Acabe foi casar com ela, uma mulher que era totalmente não fazia parte do povo de Deus, e tudo que ela fazia era corromper tudo aquilo que Deus tinha dado ao seu povo. Então 1 Reis 16, 30, 31 diz assim: Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro homem antes dele, mais do que qualquer outro rei antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel. Ele não só cometeu os pecados, mas também casou com ela, como se fosse o ápice, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo, depois que casou com ela. Então Baal era um dos deuses cananeus associado à tempestade, por isso que pedia, por exemplo, Elias, o teste na época de Jezabel era pedir fogo do céu, que é relâmpago, que era como os antigos descreviam o relâmpago. Não tinha ideia de eletricidade como nós temos hoje. E o que o relâmpago faz é isso, começa fogo, Então, Baal era o associado, o Deus associado a tempestades e a fertilidade, a Deus da fertilidade. E os rituais da sua adoração incluíam automutilação. Você vê isso ali no grande embate dos profetas de Baal com Elias, e também orgias sexuais. Israel no passado já tinha pecado por adorar Baal, mas sob o reinado antes de Jezebel, várias vezes Israel estava envolvido com adoração a ídolos como Baal, mas depois do casamento de Acabe com ela, o culto a Baal tornou-se oficial, validado, se tornou algo que fazia parte da vida de uma maneira, foi normalizado. O mal chancelado, é o que a igreja faz quando ela pega alguma coisa que é do mundo e traveste de alguma coisa cristã, chancela o mal. É por isso que Paulo diz: tirem esse homem perverso do meio de vocês estão chancelando o mal, e isso cresce como um fermento, é o que Jesus estava dizendo lá em Mateus 18. Então, como resultado, o nome de Jezabel se tornou sinônimo dos piores males da falsa religião, assim como a corrupção do povo de Deus. Significa quando o povo de Deus se corrompe com o mundo, com as mesmas coisas do mundo, Ela passou a simbolizar isso. Nós precisamos considerar os terríveis e macabros detalhes que cercaram a morte dela, da Jezabel verdadeira, para ter uma ideia de como a ira de Deus se acendeu contra a corrupção do culto a ele, da igreja do Velho Testamento, por causa dessa mulher. A Bíblia diz assim: em seguida Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vai, Zimri, assassino do seu senhor?
Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 funcionários olharam para ele. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e sepultem-na. É a Bíblia, se vocês estão chocados, estão... Né? Peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos, porque o profeta disse que isso ia acontecer, não é? Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. Esse fim só mostra como Deus... o profundo desagrado e a ira de Deus sobre a corrupção do seu povo com ídolos, e como foi chancelado, e como Jezebel representava isso. Assim como a Jezebel do Antigo Testamento, essa mulher que ensinava em Tiatira estava levando o povo de Deus à idolatria, não é? Ou seja, tinha um ensino, tinha uma perversão do evangelho que fazia eles ser como a sociedade à sua volta e se sentirem bem. Provavelmente fazendo exatamente, tirando do evangelho partes e deixando só uma parte que fizesse as pessoas viverem uma vida que não tinha nenhuma relação, na verdade, com aquilo que o evangelho faz no homem. Então, com seus ensinos, ele diz, quem diz agora é Cristo: ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Apocalipse 2:20. É óbvio que, por exemplo, naquele mundo pagão, por exemplo, o apóstolo diz assim: se você for num açougue, as pessoas podem ter sacrificado, você come, mas você não comia aquela carne, porque você sabe que os ídolos nada são, como um culto. Mas aqui não, eles estão participando do culto, daqueles sindicatos, e o culto envolvia sacrifício a ídolos, e envolvia orgias sexuais. Então, através dos seus falsos e blasfemos ensinos, essa mulher estava levando o servo de Cristo de volta à escravidão do paganismo, dizendo: não, ele nos redimiu, nós somos livres. Enfim, não é muito diferente do que é dito hoje, às vezes, até por quem supostamente defende grandes doutrinas bíblicas, mas separam ela de todo o resto. E nós gostamos de pessoas como essa mulher, não é? Nós gostamos quando alguém, em vez de falar para nós o que o evangelho diz, o que a verdade de Deus diz, o que a Bíblia diz, que a pessoa simplesmente nos faça nos sentir bem no que nós estamos fazendo. É por isso que as pessoas às vezes se aconselham com 1, com 2, com 3, até ouvir o que quer dizer, e sempre vai haver alguém que deturpa o evangelho, como essa mulher, para que aquelas pessoas se sentissem bem, vivendo uma vida que era exatamente o eco da cultura de Tiatira. Muitas das vezes as pessoas, quando se aconselham, tudo que elas querem ouvir é que elas podem viver daquele jeito, que aquele estilo de vida que claramente ela mesma sabe, contrário à verdade de Deus, está tudo bem. E as pessoas costumam criar uma falsa paz em relação a isso. Ou seja, aquelas pessoas que eram cristãs, entre aspas, e membros da igreja de Tiatira, se sentiam bem na imoralidade e no paganismo, nas orgias e no culto aos ídolos de Tiatira, porque essa mulher ensinava na igreja e dizia, de alguma maneira, deturpava e levava as pessoas a acharem compatível o evangelho e isso. As escrituras nos falam sobre a seriedade de Deus quando um falso mestre leva seus filhos a qualquer heresia, a qualquer desvio da verdade. A Bíblia diz: mas se alguém fizer tropeçar um desses que crê em mim, melhor lhes seria amarrar uma pedra no pescoço e jogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que isso aconteça, mas ai daqueles por meio de quem acontecem. Ou seja, Jesus coloca um peso enorme para quem ensina supostamente o evangelho, mas na verdade leva as pessoas a uma vida que não está em conformidade com a palavra, mas tenta levar elas a um conforto
com uma vida que desonra a Deus, não é? Então as Escrituras não dizem especificamente o que aquela mulher que foi chamada Jezabel estava ensinando na igreja de Tiatira, apenas informa os resultados da sua heresia. Tomando o que sabemos sobre alguns dos ensinamentos falsos que atacaram os crentes do primeiro século, podemos ter uma noção de como ela baixou as defesas espirituais da igreja, que é a palavra de Deus, né? E induziu os crentes de Tiatira a graves desvios do evangelho, mas ainda achando estar de alguma maneira envolvida com o evangelho. Então o fato é que essas mesmas mentiras circulam hoje, não é? E as pessoas cada vez se sentem mais à vontade com mestres que ensinam coisas que fazem elas à vontade em seu pecado, ou com o pecado da cultura, ou se nós não podemos, muitas das vezes isso está sendo cada vez mais comum, não é? Não podemos simplesmente abraçar o que a cultura diz, nós vamos cada vez nos aproximando mais, nós vamos dizendo, olha, essas perversões defendidas pela nossa cultura, se você não a pratica já está bom, mesmo que você se sinta consumido por elas interiormente. Você vê, as pessoas vão baixando, vão se ajustando à cultura. Pode ser que a igreja de Tiatira tenha sucumbido a uma forma primitiva da heresia gnóstica, que foi tão comum naqueles dias. O termo gnosticismo vem da palavra grega para conhecimento, gnosis, não é? E foi uma filosofia dualista que flagelou a igreja primitiva, as cartas de João, e enfim, o Novo Testamento volta e meia tem que os apóstolos têm que combater isso. Os gnósticos ensinavam que o universo físico era inerentemente mal, o físico, não é? Enquanto o mundo espiritual era bom. E a salvação então se resumia simplesmente a alcançar um tipo de conhecimento espiritual esotérico. E o resultado desse dualismo foi uma total indiferença aos valores morais e o comportamento que as pessoas tinham. Você vê que, apesar de ter um arcabouço de palavras, isso é muito comum hoje. Porque eles dizem o quê? Porque se o corpo e o espírito eram completamente distintos, então o pecado cometido pelo corpo não afetaria o espírito. Ao argumentar que quaisquer atos realizados pelo corpo não importavam para Deus, porque o corpo era inerentemente mal, os adeptos do gnosticismo davam licença para todo tipo de libertinagem moral, porque Deus salvou você espiritualmente. E embora o gnosticismo não tenha sobrevivido como um movimento definido, né, as ideias gnósticas ressurgiram e têm afligido a igreja através da sua história. A falsa noção de que a salvação é simplesmente uma função da aceitação mental confunde a igreja, porque é o que as pessoas dizem, não houve nenhuma transformação de fato, mas uma aceitação mental, não é, de determinadas coisas. O ensino gnóstico permitiu uma separação radical entre o que as pessoas dizem que acreditam e como elas vivem suas vidas. Essa mesma inconsistência é pandêmica. É bom porque essa palavra ficou muito popular agora, não é? É pandêmica na igreja. Inúmeras pessoas na igreja supostamente evangélicas acreditam que são salvas simplesmente porque levantaram as mãos, ou porque estão numa igreja. Era o que as pessoas em Tiatira achavam, e cultuavam e falavam de Cristo. Jezebel, que tinha todos aqueles ensinos que levou as pessoas à libertinagem, ela era cristã, estava ensinando na igreja, não é? Então eles estão seguros da sua salvação, independente de como ou se sua suposta salvação transformou suas vidas, seus corações, suas mentes. Então os proponentes desse evangelho sem compromisso cometem o mesmo erro fundamental dos gnósticos. Se você diz que acredita nas coisas certas, não importa como você vive, não importa se você não tem nenhum recurso além do natural para todas as coisas da vida, não é? Isso é comum hoje. O resultado é uma falsa garantia de salvação que tragicamente leva muitas pessoas para o inferno, não é? Porque você diz, não, mas o importante no fundo é se você foi justificado, por exemplo. Isso é tão comum hoje. Não importa nada mais a regeneração, o Espírito habitando em nós, o que ele produz, o fruto, não importa nada, não é?
Ou seja, outra mentira antiga, intimamente relacionada à fraude, que foi Jezabel de Tiatira, é conhecida como antinomianismo. Essa palavra se origina do termo grego contra a lei, né, antinomos, e é uma maneira simples de resumir com uma palavra essa filosofia. Os antinomianos acreditavam que a lei de Deus não se aplicava aos cristãos, que o seu perdão estava completo e sua graça cobria qualquer pecado que eles tivessem cometido no passado, no presente e no futuro, e por isso então eles podiam fazer e praticar e viver uma vida que é exatamente como a do mundo, que isso não tem importância. É óbvio que é verdade que o sacrifício de Cristo cobriu esses pecados, mas não fez só isso. O sacrifício de Cristo comprou para quem Ele salvou um novo coração, para que me amem, para que amem minha palavra. Mas isso tudo é deixado de lado, só fica num aspecto da doutrina bíblica e abandona tudo que o Evangelho é. A conversão não é uma aceitação simplesmente mental de fatos. Deus abriu nossos olhos para contemplar a glória, a sua glória na face de Cristo. É assim, nós éramos cegos. O Deus desse mundo cegou os incrédulos para não verem essa beleza, não serem capturados por ela, não serem guiados por ela. E a conversão exatamente acontece quando os olhos são abertos, mas tudo isso é deixado de lado. Então eles distorcem a verdade de que se vocês são guiados pelo Espírito, então vocês não estão debaixo da lei, como está em Gálatas 5,18, para sugerir que não há relevância para o Filho de Deus uma vida que honre Deus e que manifeste uma transformação verdadeira. O amor de Cristo nos constrange. Morreu por todos, logo todos morreram para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, com relação à questão, Paulo enfrentou a mesma coisa, porque, por exemplo, em Romanos 6,1 ele diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente, já que nós não estamos debaixo da lei? A resposta dele é: Deus nos livre disso. Se nós fomos salvos do pecado, como nós viveríamos nele? Mas você vê, naquela época já tinha gente dizendo: se você é justificado, se você é tudo, você vive no pecado, isso não tem nenhuma importância, porque pelo contrário, quanto mais pecados, mais a graça vai abundar. Então Paulo diz: continuaremos pecando para que a graça aumente. Como? Se a graça nos liberta exatamente disso, do que nós éramos, da escuridão, das trevas, para amarmos outro, não é? Então o pecado aumenta a graça de Deus, então não há com o que eu me preocupar. Quanto mais eu pecar, mais a graça vai aumentar, não é? É o que Paulo está combatendo em Romanos 6. A mesma coisa, esse grosseiro equívoco da misericórdia divina deu a eles uma visão insensível da santidade de Deus, do amor a Deus, e também da justiça e da autodisciplina, e resultou em uma vida mergulhada no pecado e em paz com o pecado. Judas escreveu e advertiu sobre quem ensina essas coisas. Como eu disse, todos os apóstolos tiveram que lutar contra esse desvio. Ele diz assim em Judas 4: estes são ímpios, os que ensinavam isso, e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem, e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Salvador. Ou seja, eles pegam a graça de Deus e só fazem dela um disfarce para o seu amor ao pecado e chancelar uma vida que desonra Deus. Então, embora o termo antinomiano continue sendo pejorativo, e ninguém diz: eu sou antinomiano, né? Mas nunca ninguém disse assim. Uma visão similar e distorcida da graça de Deus tem aumentado em popularidade em nossos anos. E na nossa época, quanto mais as pessoas falam às vezes sobre as doutrinas e falam da graça, é só uma deturpação, não é, da verdade de Deus, dessas doutrinas verdadeiramente. Alguns pastores ostentam orgulhosamente sua pecaminosidade diante da congregação. Por quê? E todo mundo se sente bem com isso, porque isso, como um fermento, se espalha e todos podem viver uma vida assim. Outros zombam declaradamente da busca de uma vida que honre a Deus, não é? Porque tem uma definição oposta da Bíblia daquilo que é a nova vida. E embora a forte ênfase na graça de Deus possa inicialmente parecer boa, não é? Porque talvez essas pessoas falem muito sobre a graça, etc. Essa teologia falsificada
como essa mulher ensinava, leva a uma perigosa depreciação do pecado e a ausência da avaliação da sua verdadeira ofensa a Deus. Faz o homem ficar em paz com a sua vida que desonra a Deus. E como Paulo diz, pecaremos mais para que a graça abunde mais. Esse é o nosso raciocínio, é assim que nós vemos a cruz. Em muitos casos é pouco mais do que uma fachada usada para cobrir uma vida imoral. Uma vida imoral interna. Não importa se você não está praticando, você pode deixar isso te definir, porque esse pecado define você. Pode ser, se vê assim como as duas mentiras teriam funcionado em Tiatira. Essa mulher ensinou o evangelho de tal maneira que aquelas pessoas se sentiram bem em conviver com a imoralidade e a adoração de ídolos de Tiatira, e ainda estarem bem, se sentirem bem, estarem reunidos aos domingos, estarem participando da ceia e cultuarem a Deus, enquanto a vida delas não tinha sido transformada pelo evangelho. Então, praticamente qualquer desculpa para ignorar o pecado teria ajudado na campanha de corrupção. Assim, qualquer que fosse a natureza das suas mentiras doutrinárias, ela conseguiu convencer a maior parte da igreja de Tiatira de que a imoralidade, o paganismo daquela cidade era aceitável para os crentes, para os cristãos. Eles acreditavam que podiam reivindicar o nome de Cristo, falarem que são salvos, justificados, e se entregarem abertamente àquilo que aquela cultura vivia. Então, de fato, a carta de Cristo refere-se aos esforços de alguns na igreja, não para, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, Apocalipse 2, 24, ou seja, eles se aprofundaram em satisfazer apetites, alguns até o limite máximo, em sua lógica distorcida, até mesmo as perversões, e todas elas são demoníacas, e os comportamentos mais licenciosos possíveis. Em Apocalipse 2, 21, o Senhor diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Então, ela sabia que seu ensinamento era uma afronta a Deus. Todo mundo que distorce a palavra de Deus sabe que está distorcendo, não é? Em alguma medida, uma blasfêmia do seu nome e um veneno espiritual para a igreja era o que aquela mulher ensinava, e a paciência de Deus tinha chegado ao fim. Então Cristo promete uma resposta rápida e terrível à corrupção da sua igreja. Nós sabemos que essas cartas das igrejas é para todos nós em todos os tempos. E ele diz: por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, ou seja, que são guiados por aquela visão distorcida do evangelho, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com suas obras. Apocalipse 12, 22, 23. Então o juízo divino estava vindo rapidamente para a Jezebel de Tiatira, como aconteceu lá no Velho Testamento que nós lemos, né? Em toda a Bíblia a palavra adultério é frequentemente utilizada com referência à infidelidade espiritual, não é? Isso é usado o tempo todo em todos os profetas. O termo é adequado e muitas vezes literalmente aplicável, porque o povo de Deus tem aliança com Deus, e a quebra dessa aliança é adultério. É por isso que Tiago diz assim: adúlteros, não sabias que o amor ao mundo é inimizade contra Deus? Então você vê que atos de fornicação são considerados ritos religiosos em quase todas as religiões pagãs, desde os antigos cananeus e gregos e romanos no primeiro século, quando isso aqui está acontecendo. Corinto, por exemplo, era uma cidade cheia de templos, não é? A cidade de Corinto, mas apesar disso, ela ser cheia de templos, ela tinha muito mais bordéis do que templos, porque as prostitutas serviam como sacerdotisas.
E as orgias sexuais faziam parte então do culto, da espiritualidade das pessoas. O fato de Cristo chamar essa mulher de Tiatira, de Jezebel, indica que ela e seu falso ensino fomentaram uma tolerância perversa a relacionamentos imorais da cultura. Então ela aparentemente estimulou isso, diluindo o evangelho para que as pessoas pudessem em paz viver assim. Então ela é chamada de adúltera, e aqueles que adulteram com ela, ou seja, todos aqueles que participaram do resultado daquela corrupção da verdade, seriam lançados juntos no inferno. Matarei os filhos dessa mulher, literalmente traduzido, atingirei os filhos dela com a morte. E você vê que a palavra é extremamente dura, não é? E fala sobre a pureza da igreja. Pense em como, por exemplo, Deus tratou Ananias e Safira. Deus não fez isso, não continua fazendo isso o tempo inteiro, mas não se alguém perguntar por que Deus fez aquilo com Ananias e Safira, é para Deus mostrar aquilo que ele sente quando alguém mente para ele, não é? Quando mente para o Espírito Santo, como eles fizeram. O resultado pode não ser imediato como o deles, mas é a mesma coisa. É isso que Jesus disse quando as pessoas disseram: por que aquela torre caiu naqueles homens? Por que Jesus disse: se vocês não se arrependerem, vão perecer igual a eles. Apesar de Deus não deixar uma torre cair em vocês agora, vocês estão debaixo da mesma situação e vão chegar ao mesmo destino. Então é por isso que Deus deixou esses sinais de como ele lidou com o abuso, por exemplo, na Santa Ceia, na igreja de Corinto, até esse ponto em 1 Coríntios 11, 28 e 29. Então nem sempre será quando nós esperamos, não é? Ele frequentemente estende sua grande paciência, como fez com a Jezabel de Tiatira. Mas porém, se Deus espera até agir, se ele age imediatamente, isso não importa. O fundamental é que aquilo que ele sente e o que ele vai fazer em relação àquilo sempre é a mesma coisa, não é? Essa paciência não é nem garantida e nem diz que o final não será o mesmo. Então o Senhor não tolera nenhum deles, não tolera a corrupção do ensino para que a gente se encaixe na cultura, ou para que a igreja supostamente seja tolerante, seja relevante. Então o Senhor em seu tempo derramará juízo definitivo contra tudo que corrompe a sua igreja, é o que ele está dizendo. E não apenas por causa de uma igreja específica. Cristo diz que derramará a sua ira de forma que todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Resumindo, Tiatira será utilizada como um exemplo para todas as igrejas, em todos os tempos, como a minha palavra não deve ser corrompida para chancelar uma vida que não foi transformada pelo Espírito de Deus, trazendo falsa paz a homens na igreja que jamais foram regenerados. Ele fará uma exibição do seu julgamento, de modo que outras congregações, que a igreja, as igrejas que são atingidas por o que ele está fazendo em Tiatira e pelo ensino dele aqui, todos nós vejam e se arrependam. Ele vai utilizar o fracasso e a destruição de uma igreja para purificar outras e para evidenciar a sua santidade ao seu povo, e como a corrupção do evangelho é vista por ele de fato. Então não há desculpas para tolerar o pecado ou encará-lo como uma estratégia evangelística, ou como sermos mais sensíveis ou mais tolerantes. Fazer isso é um convite à ira de Deus, e corromper o evangelho é a pior coisa que um ser humano pode fazer, não é? Leva as pessoas a uma falsa paz. Jesus disse que realmente era melhor colocar uma pedra amarrada no pescoço e jogar a pessoa no mar, porque era um destino muito melhor do que quem corrompe o evangelho para que alguém se sinta bem. Quem faz do humanismo secular como se fosse evangelho para que todos se sintam bem, não é? Quem tem a preocupação simplesmente de fazer as pessoas se sentirem bem.
Então as palavras de Cristo em Apocalipse 2:23 remetem a Jeremias 10:17. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Essa é outra afirmação da sua divindade, da sua autoridade, de como ele vê as intenções profundas do coração, e nos lembra de que ele é um juiz onisciente, que ele não depende do testemunho de outras pessoas, né? E há finalmente uma nota de encorajamento em suas palavras, né? Nós temos que terminar. Ele diz, não para os idólatras e imorais que corromperam a igreja de Tiatira, ou que foram corrompidas pelo ensino falso ali. Não há encorajamento para pessoas assim. A ideia de que alguém deve ser encorajado em seu pecado, ou em suas heresias, em sua corrupção da verdade, é uma ideia diabólica. Não há nenhum encorajamento para o pecado, para a corrupção da palavra de Deus. Não há nenhum encorajamento. A preocupação da igreja e do ensino bíblico não é fazer as pessoas se sentirem bem em seus pecados, ou corromper a verdade para que as pessoas se sintam bem, sendo exatamente como o mundo à sua volta, não tendo um novo coração, uma nova mente para Deus, e nem recursos espirituais, não é? Seja exatamente como o mundo à nossa volta. Mas para a minoria que permaneceu fiel em Tiatira, contra essas investidas violentas, não é, dos falsos mestres, de toda a corrupção que tomou aquela igreja, e assim como ele vê as obras de impiedade ali, ele diz que ele vê os remanescentes fiéis em Tiatira. E então ele termina a sua carta para oferecer uma palavra de conforto a esses, que apesar de todas essas coisas, se apegaram à verdade lá, contra todas as coisas. Havia apenas uma igreja na cidade de Tiatira, e ela praticava abertamente uma visão que fazia as pessoas a se ajeitarem àquela cultura hostil à santidade de Deus, à beleza de Deus, à mente de Deus. E se você fosse um crente fiel daquela cidade, naqueles dias não haveria outra igreja, não havia outra igreja, não é? Muitos dos crentes se sentem hoje da mesma forma, porque eles vivem em locais onde não há igrejas fortes ou fiéis com o ensino da palavra. Então só lhes resta procurar a menos ruim, ou então hoje as pessoas têm alguns recursos emergenciais, não é? Elas podem estar sendo tocadas através desses meios tecnológicos, mas às vezes não tem nada, né, na sua cidade, e às vezes há um momento em que a pessoa não pode mais ser da igreja de Tiatira, né? Mas durante um tempo, às vezes, ela é como esse grupo remanescente aqui de pessoas fiéis em igrejas fracas, ineficazes na pregação da palavra, e o Senhor tem algo a dizer para elas, algo confortador. Ele diz assim: aos demais que estão em Tiatira, a essa minoria, a vocês que não seguem a doutrina dela, ao ensino que prosperava naquela igreja, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Ou seja, isso já é carga suficiente, né? Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Eu não vou botar mais peso. Estar aí e se manter comprometido já é um peso enorme. Eu só vou dizer para vocês se manterem firmes na verdade. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele está consolando aquele remanescente, aquele pequeno grupo de pessoas fiéis em Tiatira. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Senhor sempre conhece os seus, não é? Mesmo aqui
no meio dessa corrupção da verdade, os seus olhos veem os seus, como aqueles 7.000 que mesmo Elias não conseguia ver em Israel nos dias de Jezebel. Ele está falando a mesma coisa aqui. Há um remanescente e ele fala para eles, não é? Eu não vou botar nenhum peso mais sobre vocês, a não ser fiquem firmes, se apeguem à verdade. Em meio à vil corrupção da igreja em Tiatira, dentro de uma igreja que rumava para o inferno, ainda havia alguns crentes fiéis à verdade de Deus. E o Senhor viu as suas ações e não há outro fardo sobre eles. Eles só precisam disso mesmo, permanecer fiéis à verdade. Mas nada, não há nenhum, olha, vocês têm que mudar a cidade, fazer aquilo e aquilo. Não, não, permaneçam fiéis, vivam para a minha glória. Eles já carregavam um fardo do falso ensino constante, de não ter uma igreja realmente para estar, não é, de verdade, e o imenso peso da dor de viver fielmente ao lado daquele horrível espetáculo que ainda chamavam de evangelho. Isso já era suficiente. Cristo então lhes diz que eles precisavam se apegar à verdade e opor-se às influências corruptoras de um ensino falsificado. Eles deviam continuar a resistir às tentações de Satanás, às influências dos falsos mestres. Sempre que a gente fala falso mestre, a gente tem que entender que em nenhum momento aquelas pessoas eram vistas como, aquele ali é o falso mestre tal, aquela é a falsa mestre tal. Sempre eram pastores, ou aqui no caso também uma mulher que estava ensinando. Nunca um falso mestre foi, a gente fala sobre os falsos profetas de Israel, mas todos eram profetas, não é? E às vezes quem era chamado de falso era Elias, Jeremias, Ezequiel. Não havia outra igreja em Tiatira. Eles tinham de aguentar a pressão dessa corrupção consumidora na cultura e na igreja, e aguardar o início do trabalho purificador do Senhor. Isso deveria servir de conforto para todo crente fiel confinado numa era como a nossa, onde que a igreja se afastou tanto da verdade e se aproxima tanto da cultura, prega o humanismo secular. Sobre a alma, tudo que elas têm a dizer é o que os homens dizem. Sobre a vida, sempre há uma doutrina distorcida para o homem se ajeitar na cultura. O Senhor não está cego a essa situação. Ele vê a corrupção ao seu redor e ele conhece o fardo que aquelas pessoas comprometidas com ele em Tiatira carregavam. Ele quer que você permaneça fiel e quer que você saiba que ele contempla a sua fidelidade, não importa quão corrompida algo como a igreja de Tiatira era diante dele. Ele não perdia no meio da corrupção do evangelho lá e da corrupção daquela igreja, ele não perdia a visão de quem era comprometido com a verdade. E você pode estar espiritualmente enfrentando dificuldades, porque todos nós precisamos da igreja pregando. A gente viu que o pecado ele cresce como fermento, ele leveda a massa toda, mas a santidade não é assim, não é? Nós temos que estar continuamente sob todos os meios de graça, a pregação, a oração, a adoração comunitária, o estudo da palavra, a oração em casa, todas as coisas que Deus nos deu para moldar as nossas vidas. E além disso, para os seus fiéis vencedores, João diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, não é? E, por exemplo, 1 João 5, 4 e 5, e Cristo promete: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Essa é a característica de quem nasceu de Deus, não é? É o que é perseverança, amor à verdade. Ele diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade do meu Pai. A linguagem aqui vem das palavras do Salmo 2, 7, 9, que diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra com tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. É exatamente a citação disso aqui. É uma referência ao reinado de Cristo, não é?
todas as coisas se voltarem para mostrar o seu valor infinito. Ele vai governar então, e com cetro de ferro regerá as nações. E ainda mais aqui, nós podíamos falar um pouco sobre todas essas coisas, mas o tempo acabou. Ele diz: também lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse 12, 28. Em Apocalipse 22, 16, João nos diz que a estrela da manhã é nada menos do que o próprio Jesus. Ele diz: é o que eu darei a vocês, é o que eu dou àqueles que realmente são chamados pelo Evangelho, confirmados pelo Evangelho, santificados, né, pelo Evangelho. Ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Então, deste lado do céu, os cristãos têm Cristo em parte. Nós temos Cristo em parte, não é? Temos o seu Espírito que habita em nós, temos a sua palavra, nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo, na sua palavra. Essa, portanto, é uma promessa do nosso relacionamento futuro com Ele, quando nada mais será em parte, não é? Eu vou dar a vocês a mim mesmo, sem limites. Antecipando ansiosamente aquele dia abençoado, Paulo escreve assim em 1 Coríntios 13, 12: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ou seja, os vencedores, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, não é? E nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não fala sobre nós vencendo e recebendo um prêmio, fala sobre a operação de Deus em nós que nos faz vencer. Então eles receberão o reino, mas não só o reino, eles receberão o rei, não é? A resplandecente estrela da manhã. Eles terão Cristo, que eles já tinham, de maneira ilimitada, não é? Numa visão muito mais completa. Só quem tem Cristo, assim como sua alegria, seu prazer, seu deleite aqui, o terá plenamente. Cristo termina a sua carta a Tiatira com uma tarefa repetida, agora não para aquele grupo menor comprometido com Deus ainda, mas para todo mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 12, 29. A igreja precisa ouvir a palavra que Deus diz para Tiatira e tremer, porque isso caracteriza a nossa geração, a nossa cultura, e como a igreja de hoje tenta se encaixar nela. Precisamos saber que Deus não será zombado e de que Ele não acha simplesmente que algo é a sua igreja, quando na verdade é o mero eco do mundo à nossa volta, e que a ira dele, o castigo dele sobre o mundo também está sobre essas pessoas que dizem ser a igreja de Cristo, mas que toleram e brincam e infectam a igreja com distorções que afastam elas da verdade completa do Evangelho e de tudo o que ele faz. Porém, para aqueles que suportam e permanecem, são mantidos pelo Espírito Santo, ele promete a plenitude dele mesmo, a abundante visão de tudo que ele é, que é na verdade o que ele comprou com o seu sangue para nós, desfrutarmos ele como o Pai desfruta por toda a eternidade. João diz: todos aqueles que têm essa esperança purificam-se a si mesmo, assim como ele é puro. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.
minha paz darei.